Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais um vídeo. Vamos aí entrar na segunda etapa. Vamos entrar na segunda etapa do livro de Shemot, livro de Êxodo, o segundo livro da Torá, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos aí para o capítulo de número 13. Nós narramos aí a saída do povo do Egito. Povo saindo dispensado pelos egípcios devido aí às grandes mortes que aconteceu, a grande chacina de Deus sobre os egípcios, matando ali todos os primogênitos, desde de filho de faraó, de escravo, de animais. Foi um grande, naquele grande dia os coveiros tiveram trabalho, porque morreu muita gente. A Bíblia diz que não houve uma casa que não houvesse uma morte sequer. Agora no capítulo 13 vai narrar a consagração dos primogênitos. Vamos começar aí no versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos, o primeiro filho de Israel, dos israelitas, me pertencem, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor nos tirou dali com mão poderosa. Nada nada fermentado. Nesse dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. A mês de Abibe ficaria entre abril e maio, tá? No calendário judeu. Então o ano para eles começa mais ou menos aí nessa data, tá? Quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos efeus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, a terra onde há leite e mel, com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentre seu território. Nesse dia cada um dirá ao seu filho: assim faça pelo que o Senhor fez por mim quando saiu do Egito. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Então, como a gente já falou nos vídeos anteriores, isso ficou como uma lei, e o Senhor pediu para que todo primogênito, seja homem, seja de animal, seria consagrado ao Senhor, seria do Senhor. Por isso uma importância grande aos primogênitos, que Deus dá aos primogênitos no costume dos judeus. Versículo 11: depois que o Senhor o fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separa para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria do jumento. Mas se não quiserem resgatá-lo, quebrem os pescoços. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Então deveria ser consagrado ao Senhor todos os primogênitos dos animais. Então eles não poderiam, por exemplo, o animal, um cordeiro, ele teria que ser sacrificado ao Senhor, teria que ser entregue ao Senhor. Eram do Senhor todos os primeiros frutos. Por isso que a gente chama de muitas ofertas de primícia, Quando toda a primícia, o que você recebe para ti, a primeira parte é do Senhor. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa isso? Diga: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu em recusar deixar sair o meu povo, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. E será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa. Então, quando seus filhos lhe perguntarem, vocês precisarão saber disso, que era uma forma de nós nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez.
eles valorizam muito, tá? A Páscoa, os judeus valorizam muito. E nós valorizamos a ceia do Senhor, que para nós é a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa para nós cristãos. Nós valorizamos o que Cristo fez por nós. Quando eu bebo o suco e como o pão, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, estou lembrando como memorial de Cristo. É a Páscoa do cristão. É a Páscoa que nós estamos lembrando daquilo que Deus fez, que Cristo fez por nós. No versículo 17, vai narrar a saída dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus os guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, eles se defrontaram com a guerra. Perdão, eu li errado aqui, que a vista embaralhou. Vamos lá de novo. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Ou seja, Deus não guiou. Eu li que guiou. Deus não guiou. Embora fosse o caminho mais curto. Havia um caminho mais curto, só que Deus não guiou. Porque Deus já estava prevendo o que iria acontecer. Pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sabia o que ia acontecer. Então, se eles fossem para o caminho mais curto, a possibilidade de Faraó alcançá-los seria bem provável. Ele ia alcançá-los e ia guerrear. E o povo não estava preparado ainda para enfrentar uma guerra. Eram quase 2 milhões de pessoas, mas escravos que não tinham nenhum treinamento de guerra. Então, Deus levou eles para o caminho que dá de frente ao Mar Vermelho. Olha só o que Deus faz. Às vezes a gente questionamos o trabalho de Deus, mas não sabemos o que Deus sabe lá na frente. Nós queremos entender o que está acontecendo. Oh Deus, por que o Senhor me trouxe para o caminho mais difícil? É porque Deus quer realizar um milagre, né? Lá no versículo 21, a Bíblia vai dizer que durante o dia havia uma coluna, uma nuvem, que protegia o povo do sol e também guiavam eles aonde eles tinham que ir. Aonde aquela nuvem ia, o povo de Israel era direcionado, como se fosse uma bússola, um guia, um GPS celestial. E durante a noite, uma coluna de fogo, que esquentavam eles das noites frias do deserto. Porque o deserto, eu nunca fui, mas segundo o que dizem, de dia é muito calor e à noite é muito frio. Então aquela nuvem protegia do sol, e à noite aquela coluna de fogo, quando eles paravam, eles não caminhavam, protegia eles do frio do deserto. Lá no versículo 21, durante o dia o Senhor ia diante deles como uma coluna de novo para guiá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim poderiam caminhar de dia e de noite. Então eu falei que não caminhava, mas caminhava, tá? O texto está dizendo diferente do que eu falei. Então caminhava de dia e de noite, e aquela coluna de fogo servia também para iluminá-los no caminho que eles estavam. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então aquela nuvem permanecia entre eles, porque era ali a presença do próprio Deus guiando o povo durante o deserto. Tá bom? Nós terminamos aí o capítulo 13, voltamos aí no próximo vídeo para narrar o capítulo número 14. Você está na segunda fase da divisão que nós fizemos aqui do livro de Shemot. Deus abençoe e até o próximo vídeo.